Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Karine Wickert, proprietária da Casa das Cestas. Acertei o nome? Acertou. Mas o legal é que lá em Itapuã, quando eles erram o meu nome, Márcio Manso, Manco, Marcela. Meu Deus, tem várias alternativas. E às vezes me chamam de Tchê. E eu atendo também. A gente atende de qualquer forma. Mas obrigado por ter vindo ao programa. A tua história, até onde eu já pesquisei, ela é muito, vamos dizer assim, maior do que só o que tu está hoje. É uma jornada, é um legado. Conta um pouco para nós, antes de ser proprietária da Casa das Cestas, como é que foi que tudo começou? Certo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. E a minha história, eu quase sempre fui proprietária da Casa das Cestas. Eu tenho 42 anos, fazendo 43 em breve, e eu trabalho lá desde os 17 anos. Então, é muito mais da metade da vida já nesse mesmo negócio. Foi praticamente o meu primeiro emprego, digamos assim, foi o primeiro lugar que eu trabalhei. Mas, do início, eu vim de uma família humilde, eu sempre soube que eu precisaria estudar muito e batalhar muito para ser alguém na vida. Então, esse era o meu projeto inicial, passar na faculdade e fazer isso o mais rápido possível, se destacar o máximo possível para conseguir aparecer para alguém e conseguir um bom emprego. Essa era a minha ideia inicial. Eu passei na URGS, na primeira vez que eu fiz vestibular, então eu estudei muito, passei para engenharia da produção. Minha família tem muitos engenheiros, estão nesse ramo de atuação, então eu nem consegui pensar muito, na verdade, era isso que eu sentia que eu precisava fazer, mas não era isso que tocava o meu coração. Eu sempre fui extremamente criativa, é minha principal qualidade, minha principal característica. Eu sou muito criativa, eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de fazer coisas diferentes. Então, na engenharia de produção, eu era limitada sempre a números. Não é uma coisa que eu desgoste, mas não me realizava totalmente, mas era o que eu tinha para aquele momento. Sim. Quando eu fui fazer vestibular, eu pensava em arquitetura, em publicidade e propaganda, que ia para esse lado mais criativo, mas acabava que por não ter nenhum histórico familiar e ter 16 anos, eu acabei indo para a engenharia porque me colocaram lá, digamos assim. E eu fiz 4 semestres de engenharia de produção, ia provavelmente terminar a engenharia de produção e seguir nesse ramo, mas a URGS entrou em greve, para variar. A URGS entrou em greve e eu fiquei quase um ano parada. Mais da minha metade do meu estudo lá foi greve. Foi em greve. Eu vivi mais greve do que aula. Ou era chegar de manhã para ter uma aula de manhã e outra de noite, ou era estar em greve. Diferentes, cada dia num. Sim, era exatamente assim. Sei bem. Mas essa greve em si foi muito boa para mim, porque ela me deu a oportunidade de testar algo diferente. Meu marido, eu namoro ele desde os 14 anos, então tudo sempre foi muito A gente vai ter que fazer um rápido. Programa só sobre isso, como namorar uma pessoa desde os 14. Desde os 14 anos, então. Eu namoro ele eu tinha quase 15 anos, eu tinha 14 ainda, e ele tinha 20. Então ele já estava na faculdade, ele também fez engenharia, ele fazia engenharia elétrica, só que a família dele é uma família de empreendedores, eles sempre tiveram negócios. Os pais deles tinham um negócio de cestas, até por isso o nome Casa das Cestas, foi da onde a gente começou, mas eles fabricavam as cestas, e vendiam, aquelas cestas de vime, bem artesanal, desde a época dos bisavós dele, era o negócio da família, e a mãe dele... Só explica vime para quem não está acostumado com Cestas de vime são aquelas cestas trançadas com material natural, então hoje a gente vê muito... palha, né? Uma palha. A gente vê muito a cesta sintética hoje em dia, móveis sintéticos, mas ainda hoje em dia é feito com material artesanal, com material natural. E naquela época, então, há 25 anos atrás, quando a gente colocou a loja, e na época dos avós dele, então, era só o que tinha, eram móveis, eram bolsas, era tudo de vime. Então, a mãe dele tinha um negócio nesse sentido e quis colocar outra loja, mas não seria ela cuidar, seria o meu
marido, atual marido, mas namorado na época, que ia cuidar, e eu não tinha nada a ver com isso, era um negócio dele. Só que com a greve da URGS, eu fui indo. Vamos ajudar o namorado. Tô aqui de bobeira, vou indo aí, vou te ajudar, vou ver como é que funciona. A irmã dele trabalhava na época junto, então ficamos nós 3 por um tempo, mas logo ficamos só nós 2. E eu, ainda estudante de engenharia de produção da URGS, mas ali tentando conciliar essas duas coisas, e eu nunca mais saí dali. Eu acabei me apaixonando por todo aquele universo. A gente começou com cestas, mas a gente foi colocando outros produtos ao longo do tempo, e eu não aguentei um ano fazendo a faculdade e trabalhando ali. Eu vi que a engenharia não era para mim. Eu gostava era da criatividade e do empreendedorismo mesmo. Então, eu abandonei, para a tristeza do meu pai, a vaga de engenharia na URGS. Isso é complicadíssimo, né? Porque foi bem às difícil. Vezes, no teu caso, não era só teu sonho na época, às vezes é mais da família do que teu, né? E na hora que tu toma a decisão, sem estar muito convicta, né? E como que vai virando empreendedora? Porque até então tu falou a palavra emprego, né? Eu era uma funcionária do local. Exato. Como é que foi essa transição para liderar o processo, né? Diferente de um empregado, com número de horas exatas. Quando tu trabalha por paixão, tu já não vê o horário, né? E Sim. não raro, sábado e domingo tem envolvimento com a atividade. E a tua atividade nessa época, principalmente, começa a ser muito requisitada, né? Como que está hoje a tua missão? Como é que funciona? Certo. Então, como eu virei de funcionária para proprietária junto com o meu marido, eu nunca me portei como uma funcionária. No início éramos só nós 2. Então, eu tem que fazer. Eu era a alma ali também daquele negócio. Eram só 2 pessoas tocando aquele negócio. Eu recebia um salário, mas eu me dedicava como dona. Então, foi algo natural que foi acontecendo aos poucos. A gente foi comprando a loja com o nosso serviço, com o nosso trabalho, e fomos, desde o início, fomos nós que tocamos todo o negócio, que tínhamos as ideias para o negócio, que colocávamos aonde a gente queria estar daqui a alguns anos. Então, foi muito natural. E é interessante porque essa mentalidade de atuar como dono é rara, né? Muito. Normalmente tem aquela relação de, eu não vou trabalhar para o outro, né? Mas quando tu faz uma coisa, uma atividade, esquece o dono, esquece o cliente e foca como se estivesse fazendo para Deus, né? Essa filosofia que eu aprendi com Samuel do Vila Ventura, um amigaço, que diz ele que é bíblico, né? Que tu faz a tua missão, tu tá ali para fazer a cesta, tu faz como se estivesse fazendo uma cesta para Deus, né? Tu não ia fazer meia boca, Sim. Tu não ia ficar toda hora dentro do relógio, tu queria que aquela cesta realmente fosse boa, porque na hora, entre aspas, do juízo final ali, tu estava prestando contas Sim. da habilidade que tu tem, do dom que tu teve, Claro. de fazer um trabalho ou determinada atividade. Tu tem esse dom, tu foi se apaixonando, como é que tu desenvolveu essa habilidade? Porque tem coisa de, como tu falou, de mão na massa, né? Só Sim. tinham 2. Como que é essa atividade? Certo. São 2 coisas diferentes, né? A habilidade que eu aprendi de liderança e a habilidade que eu aprendi de criatividade. Eu sempre tive as 2, na verdade. Desde criança, eu era líder do grupo na escola, eu que fazia toda a organização do trabalho, eu que queria ser a médica na brincadeira das crianças, enquanto as outras pessoas eram as pacientes, os coadjuvantes. Então, assim, eu sempre tive a liderança. Não foi algo que eu aprendi no negócio. E a criatividade também sempre esteve comigo. Eu falei, eu vim de uma família humilde e eu tinha um irmão 9 anos mais novo do que eu. Tenho um irmão 9 anos mais novo e ele não tinha condições de ter aniversários, de ter grandes produções. Teve um ano que eu fiz com cartolina todos os desenhos à mão dos personagens que ele gostava para poder colocar na parede da festa dele. Era o jeito que a gente poderia ter um aniversário e foi assim que foi feito. Então, sempre foi meu. E é uma coincidência. Ontem a minha sobrinha fez a mesma coisa que tu. Acordou cedo, montou o cenário dos 15 anos do meu afilhado,
e com os recursos que tinha. Então ela pegou um material que tinha ali, uns papéis, e montou dentro do quadro das fotos, com pouco recurso, sim, mas simbolizado, né? Isso é uma coisa que a gente fala, vindo para hoje, é uma coisa que a gente fala muito lá na loja, porque realmente eu tenho um público de classe média alta a alta que compra conosco, principalmente a parte de decoração sazonal, mas o meu objetivo lá não é que só essas pessoas tenham uma comemoração. Eu acho que a gente está ali para poder inspirar as pessoas a ter comemorações, a celebrar, porque a gente tem que dar valor para todas as pequenas conquistas e pequenas vitórias que a gente vai tendo ao longo da vida, porque talvez se a gente olhar de pequeno em pequeno, é quando a gente vai realmente se sentir feliz. Não adianta esperar por um grande evento para poder comemorar, a gente tem que comemorar sempre. Isso é fundamental, né? Brindar. E antigamente não era um hábito muito grande, né? O pessoal estava focado sempre no próximo trabalho, o pausar, brindar e sim, celebrar, sim, ele é fundamental. E na tua área, né? Tu começa a simbolizar isso de uma maneira visual. A gente vai ter depois, né, algumas imagens para colocar e a gente vai fazer isso depois do intervalo, porque tem tanto assunto e essa sim, primeira etapa de como tudo nasceu, normalmente fica um legado para quem te assiste e está hoje fazendo uma faculdade que não é o que queria ou deixando de experimentar uma outra atividade porque não está tendo tempo, transformar esse limão em limonada, né, uma greve sim, em uma vida inteira, né, de sim, legado, isso é muito bacana. Mas a gente já vai voltar nesse assunto. Multi Entrevistas faz um breve intervalo. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Karine Wickert, proprietária da Casa das Cestas. Eu não cheguei a perguntar onde é que fica a Casa das Cestas. Em Porto Alegre, na Avenida Cairu. Bacana. Nós estamos lá nesse mesmo endereço desde 2001. Essa história toda que eu te contei aconteceu em 2001. Então, o ano que vem, vamos fazer 25 anos. Sempre eu e meu marido tocando todo o negócio, sempre à frente do negócio. Desculpa. E ali, como é que funcionou o número de pessoas na equipe? Como é que foi evoluindo? Nós começamos em 2. Os 2 fazendo faculdade na época, então até eu abandonar, meu marido conseguiu terminar, mas era aquela rotatividade que a gente ia alternando um e o outro trabalhando. E hoje nós estamos normalmente em 15 pessoas, mas em datas sazonais, como agora que a gente está em Natal, chega às vezes a dobrar até a quantidade de pessoas. Então a gente vai... A nossa base são 15 pessoas. Bacana. E essas 15 atuam desde a produção até a venda? É o maior número de pessoas hoje é linha de frente, é bastidor? Como é que está dividida essa equipe? É linha de frente. A gente tem a parte de estoque, tem a parte do site que está sendo implementado também, mas a gente tem venda virtual. Estamos implementando. Tem as vendas, a gente divide em site, WhatsApp e loja física. Loja física ainda é o nosso principal meio de venda, porque as pessoas nesse meu ramo gostam de tocar nos produtos, de ver e principalmente de ter o atendimento consultoria. Olho no olho. Elas querem, hoje, só para exemplificar, eu comecei trabalhando com cestas e a gente foi diversificando cada vez mais os produtos e hoje cestas é só uma parte do negócio. O meu carro-chefe hoje é os produtos para decoração sazonal e produtos para festas em geral. Então, eu trabalho de Páscoa a Natal, passando por Halloween, Dia das Mães, festa junina, e aniversários, formaturas, casamentos, todos os produtos para montar essas festas. E quem chega na minha loja não necessariamente entende do assunto, mas a gente entende. Então, a loja física ainda é a mais solicitada, e o WhatsApp também, porque eu também tenho esse atendimento no WhatsApp, porque as pessoas gostam de ter essa consultoria, de não levar o que elas somente entendem. A gente vai ajudar elas a entender qual é a festa, qual é o tipo de decoração que ela precisa, para sugerir os melhores produtos. E tu, te perguntei do virtual, porque tu atravessou pandemia, atravessou enchente, sim, e nesse período não tinha o físico, né? Como é que foram esses episódios? Sim, a pandemia foi o que nos abriu o WhatsApp, foi quando a gente começou realmente a trabalhar pelo WhatsApp, porque antes era bem menor, e a pandemia foi
loucura, um divisor de águas para todo mundo. A gente aprendeu a trabalhar de diferentes formas. Quem conseguiu aproveitar esse gancho, desenvolver um pouco mais os seus outros lados, que poderiam ser também comercializados. A gente começou a trabalhar com outros produtos na época também, porque as pessoas naquela época não tinham onde gastar dinheiro, na verdade. Estavam todas em casa e começaram a reformar a casa, começaram a prestar atenção na decoração de Natal. Então, a gente não teve a competição de viagens, de restaurantes, como concorrentes, digamos assim, no gasto do salário. A gente conseguiu desenvolver muito a nossa decoração de Natal, por exemplo, na pandemia. E a enchente, então, eu estou na Caru. A Caru foi a rota de entrada para todo o 4º distrito na enchente. Então, por ali passou carros anfíbios, aqueles do Exército, salvando pessoas. A minha loja, a parte de baixo foi inteira alagada, foi 1,5 metro da água. Então, assim, foi uma situação muito difícil, onde a gente perdeu muito dinheiro e ainda está se recuperando, obviamente, vão ser muitos anos para chegar ao ponto que estávamos naquela época, mas a gente conseguiu, em 3 semanas, montar uma loja nova, depois da enchente. Eu fiquei 3 semanas sem poder fazer nada, porque não tinha acesso à loja, e depois de 3 semanas que eu pude entrar, eu tinha uma loja toda montada, com produtos novos, reformada. Foi um trabalho inacreditável, que eu tenho muito orgulho hoje em dia de falar. Quem entrava na loja 1 mês depois da enchente não acreditava que a gente tinha sido realmente atingidos, porque foi inacreditável. A loja dizem que ficou mais bonita depois do que antes. Isso aconteceu lá em Itapuã, na casa da minha família, as casas, várias, todos os meus familiares foram atingidos, todas as casas estão mais bonitas. A gente reformou tudo que não estava reformando há tanto tempo. Né? É o limão em caipirinha, não é nem limonada, né? Foi uma caipirinha completa. E Natal, como que é essa época? Sim, a gente então trabalha muito forte com decoração sazonal, Páscoa, festa junina, Halloween, mas o Natal é o nosso carro-chefe e é onde as pessoas realmente lembram da nossa loja Casa das Cestas, como quando eu encontro alguém na rua, elas sabem de onde eu sou, elas, sim, vocês fazem aquelas árvores de Natal maravilhosas, porque a gente tem já uma tradição muito grande em decoração de Natal. Eu trabalho com um público muito forte de influenciadores que gostam do nosso produto e divulgam o nosso produto, alguns parceiros, outros realmente clientes fiéis que estão com a gente, e cada vez mais a gente tem sido reconhecidos por alguém quem quer comprar ou alugar uma decoração de Natal realmente diferenciada e, de novo, não necessariamente cara. Existem para todos os bolsos, mas a nossa decoração é diferenciada. Se tu precisa de um valor assim, um orçamento baixo ou um orçamento médio, a gente vai conseguir te atender do nosso jeito, com as nossas características de decoração diferenciada, mas a gente vai conseguir te atender. Mas se tu quer fazer um verdadeiro cenário de Natal na tua casa, eu tenho todas as ferramentas para te atender também. Então, a gente é muito conhecido pelas ferramentas gigantescas, mas eu também tenho a decoração mais simples, a mais básica, para quem realmente gosta de Natal. Esse é o meu cliente. É a pessoa que quer ver a casa muito bonita e enfeitada para esperar essa data. E como marca, né? Eu lembro até do cheiro da árvore de Natal quando era piá, né? O pai e a mãe sempre tinham esse hábito, essa cultura de decorar, montar a árvore, mesmo um apartamento muito pequeno, né? Sim. Tu falasse que tem possibilidades de família humilde, a divisão que eu uso de família humilde é se tu já viu televisão com bombril ou não, né? Com certeza. Muitos estão nos assistindo agora, mas não tem mais bombril na TV, né? Mas na nossa época era. Tinha. Né? E não raro a gente batia na TV para ela funcionar, lembra? A gente era pobre e ignorante, ainda achava que tinha que ser batendo na TV. Não só bombril, né? Tem muitas coisas que a gente fazia e quando não botava o irmão no telhado para mexer na antena, porque daí que funcionava. Sim. Mas de lá para cá, os materiais mudaram e a diferença de uma coisa às vezes muito brega, uma coisa chique, é um detalhe, né? Às vezes tu não precisa de muita decoração. Eu lembro que uma vez em Porto Alegre era estímulo, inclusive, de luzinhas. Depois teve crise de energia, né? Não tinha tanta energia. Hoje em dia, pela segurança, nem dá para colocar muita coisa na rua, dependendo do local, né? Como que está hoje isso? O que o pessoal busca? Sim.
A gente tem aquela mania de falar que parece uma árvore de Natal quando uma coisa é muito exagerada, muito, né? Mas as nossas árvores sempre têm carregam muito de estilo e tendências. Então, existem as cores do ano, existem os enfeites que são tendência para esse ano, por exemplo. Tem muita foto agora, né? As bolinhas com foto. Sim, essa já está aí até acabando. Já tem outras coisas. É por isso que a gente serve. Boa. O cliente que chega lá e quer, eu quero a árvore da última tendência, a gente vai pegar pela mão. Inclusive, quando o cliente já tem o material, às vezes ele nem quer trocar toda a árvore ou montar uma árvore do zero. Ele tem a árvore, ele tem os enfeites, mas ele quer atualizar ela. Então, a gente pega o cliente, olha a foto do que ele tem, analisa tudo, pergunta o que ele imagina e daí sim a gente começa a oferecer os produtos. Esse ano, por exemplo, uma tendência muito forte são enfeites grandes, laços gigantes, enfeites que tu não colocaria na árvore de Natal estão sendo colocados. Então, a gente sempre antecipa essas tendências, eu começo a comprar o Natal um ano antes. Agora, quando acaba esse Natal, em 11 de janeiro, eu já estou viajando para poder analisar todas as tendências para o ano e começar a fazer as compras, até porque são importados, então demoram a chegar. Então, é um ano inteiro de preparação para realmente trazer o que tem de melhor e o mais moderno para a decoração de Natal. Bacana. E como é que vocês se dividem hoje, né? A maioria das pessoas não conseguem trabalhar com o marido, muito menos em família, porque envolve estresse, não levar o trabalho para casa e questões clássicas, né? Sim. Qual é o segredo? O levar o trabalho para casa eu ainda não descobri. Se eu te falar que eu consigo fazer isso, eu vou estar mentindo, porque não é só um trabalho, é a nossa paixão. É o que a gente gosta de fazer e volta e meia eu estou em casa olhando vídeos ou olhando rede social do mesmo assunto. Então, para mim ainda é uma tarefa muito difícil conseguir dividir o meu tempo entre trabalho e pessoal. Mas o segredo para trabalhar com o marido, eu já trabalho há quase 25 anos, muito respeito. A gente tem que ter admiração pelo outro, pelo que ele está fazendo. E eu acho fundamental também que cada um tenha a sua área. Eu sou da parte criativa, do marketing, do compras, e ele é do financeiro e da gestão. Então, eu não me meto lá, ele não se mete aqui, e a gente vai tocando cada um no seu setor. A gente vai, claro, que existem conversas, reuniões em casa e reuniões do trabalho, mas cada um respeita o lado que o outro está fazendo e tenta cuidar essa parte. Bacana. E quem quiser seguir vocês, onde é que acha a Por Casa favor, das Cestas? por favor, quem quiser aí uma decoração super bonita e diferenciada para o seu Natal ou para qualquer outra data do ano, para qualquer comemoração, a gente está na Avenida Cairu, 1247. Nós temos o nosso Instagram, Casa das Cestas, onde vocês vão encontrar muita tendência, muitas atividades e datas diferentes que a gente trabalha. O nosso Instagram tem, acredito que uns mais de 10 anos, então tem muita história ali sendo contada. Nós temos o nosso canal do YouTube agora também, que é o Filho Novo, onde a gente está ensinando também voltando àquela parte de que as pessoas não precisam necessariamente gastar muito para fazer essas comemorações. Então a gente colocou um canal no YouTube com muitas aulas e cursos para montar árvore de Natal. Quando chegar a Páscoa a gente vai estar ensinando também para quem quiser fazer a sua própria decoração do jeito que der. Perfeito. Então também Casa das Cestas. Bacana, obrigado pela aula, né? Obrigado pelo legado, pela história, pela aula. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem mais tu acha interessante, né, no nosso canal no YouTube. E você que assistiu agora aqui, bora entrar no clima e montar datas especiais, merecem cuidados especiais, né? Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.